Eu declaro que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vocês que estão aqui na igreja, vocês que estão em casa, no trabalho, aonde quer que você esteja, receba desta paz, receba dessa graça da parte de Deus para a sua vida. Amém? Deus te trouxe aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus te convenceu para você estar aqui. E com alegria você se apresenta diante de Deus. A despeito dos seus problemas, das lutas, das dificuldades, mas você está aqui. Você venceu. A palavra fala que em Cristo você não é só vencedor, mas você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Só de você estar aqui, você é uma pessoa vitoriosa, e Deus tem algo extraordinário para a tua vida aqui nesta noite. Amém? A palavra de Deus em Salmos 124 diz o seguinte. Salmos 124 diz o seguinte, não precisa abrir: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teria engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teria submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nos vimos livres. Fala assim: eu me vejo livre. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos agradecer a Deus por isso. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o inimigo teria nos engolido vivo. O Senhor nos deu vitória. Se a gente superamos a pandemia, superamos todas as adversidades que todos aqui passam, é porque Deus tem um propósito lindo para a tua vida aqui na terra. Você não vai ficar só vivo, mas você vai ficar vivo para viver os grandes milagres e livramentos que Deus ainda tem para a sua vida. Algo de extraordinário, grande, sobrenatural, Deus tem para a sua vida. Mas para isso você tem que se entregar a Ele. Você tem que entregar a Ele o seu perfeito louvor, a sua verdadeira adoração, dar liberdade ao Espírito Santo, adorar o Senhor com liberdade, louvar o Senhor mesmo com liberdade, para que Ele possa receber. Nós estamos aqui para prestar o nosso culto racional neste domingo, onde a celebração da família, onde nós podemos celebrar ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Você vai levantar suas mãos para o céu e vai falar com Deus: obrigado, Deus, porque eu estou aqui. Obrigado, Deus, porque eu estou na tua casa. Obrigado, Senhor, porque eu estou na tua presença, eu estou diante do teu altar. E eu sei que o Senhor tem algo de extraordinário para a minha vida. Eu quero te agradecer e me arrepender dos meus pecados, me arrepender das minhas iniquidades. Me perdoa, me purifica, me santifica pelas minhas transgressões de pensamento, palavras e atitudes que feriram a tua santidade na minha vida. Eu quero me apresentar diante do Senhor, puro, santo e irrepreensível diante do teu altar. Recebe, Senhor, recebe o meu louvor, recebe a minha adoração, que chegue como um incenso suave até a tua bendita face, até a tua presença. Em nome de Jesus, eu estou aqui porque eu te amo, eu estou aqui porque eu te adoro. Eu não tenho outra expectativa a não ser o Senhor na minha vida. O Senhor é tudo para mim. Eu reconheço ao Senhor em todos os meus caminhos. E nesta noite, Senhor, eu quero aplaudir a Ti com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Você pode aplaudir ao Senhor e dar rajadas de glória ao Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o
O Senhor é Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade. Continue aplaudindo, querido. Você tem saúde, então você pode continuar aplaudindo aí no seu lugar. Você tem saúde, você tem mãos. Você tem mãos, você pode aplaudir mais forte. O melhor que você pode entregar ao Senhor. Continue aplaudindo. Esse Deus é maravilhoso. Aleluia. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz, olha o meu caos e faz um órfão, um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor morreu em meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno
Você pode aplaudir a este Deus? Ele está aqui. Ele se faz presente em meio aos nossos louvores. Aleluia! Jesus, Ele está aqui nesta noite. Ele se entregou. E o que você irá entregar para Ele neste dia? Que nesta noite nós possamos estar diante da presença do Rei dos Reis, com o coração disposto a nos entregar totalmente a essa doce presença que nos envolve e que nos faz ser pessoas melhores, para que nós possamos vencer essa semana, crendo na presença estabelecida de Deus sobre as nossas vidas. Então diga assim comigo: Senhor, eu quero me derramar diante da Tua presença. Me enche, Senhor, com Teu Espírito nessa noite. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Tu és tão formoso, Deus, nós te amamos, meu Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas. Ele está te ouvindo? E fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Se você precisa de Deus, então você pode fechar os seus olhos aí onde você está. Dizer: Senhor, traga palavras de amor a mim. Eu quero sair daqui totalmente tocado pela Tua presença que me cura, que me liberta. Por isso eu me derramo diante dos Teus pés, assim como aquela mulher do vaso de alabastro. Ela não se importou com ninguém à sua volta, ela só se importou em adorar o Mestre. Então que nessa noite, não importa o que está acontecendo à sua volta, não importa se o mundo está desabando à sua volta,
mas que hoje você possa se focar em se derramar diante dos pés de Jesus. Oh Jesus, Tu és dignificado em nosso meio, Senhor. Por isso nós queremos nessa noite declarar que nós Te queremos, da Tua presença, Senhor. Diga para Ele: eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te nós precisamos de Ti, Senhor. me derramar, dizer que sou grato, me derramar, Dizer que és formoso. Oh Senhor, nós queremos o céu neste lugar. Nós queremos o trono neste lugar, aonde a adoração contínua, aonde a centralidade de Deus, aonde nós dignificamos o Cordeiro de Deus. Oh Senhor, nos leva a este lugar nessa noite. Nós não queremos nos importar com nada mais à nossa volta, mas nós queremos, Senhor, nós queremos o Santo dos Santos nessa noite, porque só Tu és digno, só Tu és digno, só Tu és digno, Senhor. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu, nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emanuel, Emanuel, Deus conosco está. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue, seja bendito. Só Ele é digno. Aleluia. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu, nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emanuel, Emanuel, Deus conosco está. Deus conosco está.
nessa noite a santidade de Deus. Santo, santo és tu, Senhor. Você pode aí de olhos fechados se focar na sala do trono. Você pode começar a dizer: santo, santo, santo és tu, Senhor. Nós, como criação de Deus, nós somos criados para adoração. Você foi criado para adorar o Rei dos Reis. Aí às vezes você deve estar pensando: mas como? Eu não sei fazer, eu não sei adorar. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. E Ele te pega pela mão e te conduz a este lugar de intimidade. Um lugar que te transforma, um lugar que te purifica, um lugar que te acolhe, um lugar que te abraça. Por isso nós ansiamos por este lugar. Permita ser transformado na adoração. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Diga a Ele: só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os céus. Quem será digno? Só Ele é digno. Vamos declarar: Jesus, Jesus, Messias em Cristo, derramou seu sangue. Seja bendito. Só Ele é digno. Oh, Sua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, sua 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 presença é real. Aqui
desejo do nosso coração nessa noite, Senhor. Sua presença Cante para Ele. Ele está aqui. Aqui neste lugar. Sua presença aqui neste lugar. Sua presença está aqui. Sua presença aqui neste lugar. Sua presença aqui neste lugar. Então louve e adore ao Rei. Então eu louvarei. Então adorarei. Então me renderei totalmente a ti. Eu te louvarei. Então eu louvarei. Então adorarei. Então me renderei totalmente a ti. Sua presença é real. Aqui neste lugar. Sua presença é real. Aqui neste lugar. Então eu louvarei. Então adorarei. Então me renderei totalmente a ti. Então eu louvarei. Então adorarei. Então me renderei totalmente a ti. Pai, nós nos alegramos nesta noite por estar aqui. O Teu Espírito nos trouxe. Certamente que pela nossa carne não estaríamos aqui, mas a Tua graça tem sido abundante na nossa vida, a ponto de vivermos para Ti, separados do mundo, elegendo novas prioridades para poder cultuar o Teu santo nome, glorificar, exaltar e bendizer a Ti. É por isso que aqui estamos. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto nesta noite, em nome de Jesus. E que toda a igreja diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Podemos assentar. Não estamos com legenda no... Não, né? Sempre cortar, porque às vezes ela lê errado. Tá bom? Por favor. Boa noite, amados.
Mais uma vez. Vocês querem quebrar o pregador, né? Boa noite, amados. Melhorou um pouquinho. Mais uma vez. Boa noite, amados. Melhorou mais um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa. Precisamos ter disposição para renovar as nossas forças. Ou você pensa que a renovação vem quando nós nos colocamos numa posição de passividade. Nós chegamos aqui na presença do Senhor necessitando de uma renovação. E estamos diante de um Deus que renova. Mas para renovar, cada um de nós precisamos ter a motivação certa no coração. Amém? Precisamos estar vibrando na presença dEle. Embora os teus olhos não vejam, os teus olhos físicos, aqui Ele está. Estamos buscando e cultuando e servindo o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o verdadeiro, o eterno. Como é bom estarmos aqui, como é bom termos a compreensão de que fomos alcançados pelo seu amor, fomos tirados do reino das trevas para o reino da luz do seu tão grande amor. Estávamos condenados, íamos passar a eternidade no inferno, mas Ele nos encontrou, e graças ao seu Filho Jesus, que morreu a nossa morte, morreu em nosso lugar, estamos aqui para viver a sua vida. Por isso nós precisamos nos alegrar quando entramos na presença dEle. Precisamos encher o nosso coração de fé, de vida e de esperança. Eu sei que no final de dia nós estamos cansados. Alguns dizem, no domingo, cansado de não fazer nada. Pois é, às vezes cansa de não fazer nada no domingo. Às vezes cansa mais do que trabalhar. Mas uma coisa é certa, tem gente que descansa quebrando pedra, arrancando toco. Não é brincadeira não. Mas o povo de Deus precisa aprender a se apresentar diante do Senhor. E não é de qualquer jeito. Você entra e diz, Senhor, eu quero me renovar, porque hoje eu quero orar, entregando a Ti a minha melhor oração, o meu melhor louvor, a minha melhor adoração, a minha melhor oferta. Eu quero estar atento à Tua palavra que vai ser ministrada. Eu quero receber tudo aquilo que Tu tens para mim, Senhor. Abra os meus ouvidos, torna o meu coração sensível, toca no meu entendimento, porque aqui, amados, nós estamos para receber algo espiritual. E o diabo faz de tudo para você não chegar até aqui. Já que você está aqui, então você precisa se dispor a entregar a Deus o culto que Ele vai receber. O culto que Deus recebe não é o culto do tadinho, do pobrezinho, do lascadinho, não. É o culto do filho, da filha. Senhor, a coisa não está fácil, mas com o Senhor é suportável. Com o Senhor a minha força é renovada, porque o Senhor adestra as minhas mãos, o Senhor é comigo, o Senhor não me abandona. Eu me torno forte em Ti, porque a Tua palavra diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Obrigado, Deus, porque estou aqui para Te louvar, para Te adorar, para glorificar o Teu santo nome. Porque o diabo faz de tudo para você glorificar o diabo. A coisa está difícil, eu não aguento mais, isso está insuportável. Você está glorificando ao diabo. Quando você diz assim, Deus, o Senhor é aquele que renova as minhas forças.
Pode estar difícil, pode estar insuportável, mas você vai dizer: Deus, humanamente falando, estou no meu limite, mas eu tenho aprendido pela tua palavra que o Senhor renova as nossas forças. Obrigado, Senhor, porque sou renovado dia a dia. Obrigado, Senhor, porque eu recebo vida, vigor, vitalidade, energia, força do Senhor nesta noite. Então eu louvarei, então adorarei. mas lá do profundo, Totalmente a ti. lá do profundo, vamos ficar de pé um pouquinho, vai. Então eu louvarei, então adorarei, então me renderei Totalmente a ti. Preste atenção. Você pensa que o diabo trabalha para tirar de você emprego, dar prejuízo financeiro, impedir você de conquistar a tua casa própria. Você pensa que o diabo, ele quer na verdade roubar a tua bênção. Preste atenção, aquilo que Deus te entrega, Ele não pode roubar. Você entrega, mas Ele não pode roubar se você não permitir. Deus disse para Adão: cuida e lavra a terra. Ele lavrou a terra, trabalhou, se cansou, mas não cuidou. Se bem que naquela época não tinha muito trabalho, porque depois do pecado é que ele teve que lavrar e trabalhar com o suor do seu rosto. Mas Deus falou: cuida. Ele não cuidou. Então pensa nisso, porque você chega e começa a louvar, o diabo chega e diz: dá uma olhada naquela pessoa que se levantou e vai para o banheiro. Aí você perde o foco, distrai, fica roendo unha, olhando para o nada, distraído. Eu estou na igreja, eu estou na presença de Deus. Preste atenção, quando você tiver a revelação do Deus que você serve, você vai cair em lágrimas, em pranto, não porque tudo vai mal, ou de mal ou pior, mas porque Ele te renova, porque Ele te encontra, porque Ele te carrega no colo, porque Ele te estende a mão, porque Ele ouve as tuas orações. Ele não te abandona, não te deixa, não te esquece, não te larga. Então quando você canta, não é com a boca. Jesus disse aquilo que o profeta tinha dito há 700 anos antes dele: este povo me honra da boca para fora, não é da boca para fora, é do coração para dentro. Então nós vamos cantar de novo, e você vai cantar do coração para dentro, porque este louvor, esta adoração tem que abalar as estruturas do inferno. O diabo tem que olhar para você e dizer: esta pessoa eu não posso tocar, porque ele é propriedade única e exclusiva do Deus vivo. Ele foi comprado por bom preço pelo sangue de Jesus derramado e vertido naquela cruz. O diabo vai olhar para você e vai dizer: eu não posso com ele, porque mesmo passando pelo estreito, pelo aperto e pelo deserto, ele louva, ele adora, ele glorifica, ele exalta, ele bendiz. O diabo não pode calar a tua boca, o diabo não pode impedir você de viver o reino de Deus na terra. Então eu louvarei, Do
adoração para fora. Então adorarei. A voz dos anjos. Então me renderei. Oh, relavaço, recabra, lavaço. Totalmente a ti. Deixa a unção de Deus invadir este lugar. Então eu louvarei. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te renovar. Então adorarei. Deixa Ele te fortalecer. Então me renderei. Totalmente a ti. Agora vocês, é para Ele. Então Lindo. Como é que você vai se preparar para a semana? Se renova. Oh, eu adoro. Totalmente a ti. Só as mulheres, os homens glorificam. então eu Oh, revelação. então eu louvarei. Oh. Então A ti. Agora os homens e as mulheres glorificam. Totalmente a ti. Recebe desta unção. Se
Sinta esta presença. Ele está aqui. Oh, recala babasa. Oh, requema babasi, recale essa cheira babasta. Oh, abra sua boca e glorifica. Somente Ele é digno. Não há outro além dele. O véu se rasgou de alto a baixo. Oh, deixa fluir como rios de águas vivas, que jorrem do seu interior. Mas, Senhor, não é emocional, é convicção, é testificação. Mova-te, Senhor, mova-te neste lugar. Abra cadeias, quebra grilhões. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Fecha os teus olhos, é você e Ele. Fala com Ele. Diz uma palavra de amor. Glorifica, exalta, bendiz. Oh, rerababo, rerereababa. Te coroamos, Senhor. Te entronizamos, Senhor. Oh, aleluia. Mais de ti, Mas o teu Espírito, mais da tua se entrega, se rende, se joga. Oh, mais de ti, oh, Jesus. mais. Mais de ti, mais do teu Espírito, mais da tua paz. Mais de ti, mais da tua luz, mais de ti, Jesus. Mais de ti, Ah, Senhor. mais do teu Oh, Espírito, leva lá. mais da tua paz. Oh, rica em cada lavação. Mais de ti, mais a tua luz, mais de ti, Jesus. Deixa o Espírito Santo envolver você. Cadeias espirituais precisam ser quebradas. Você foi chamado para ser um adorador. Você não foi chamado para ser um espectador. Você foi chamado para entregar a Ele o seu louvor, a sua gratidão, o seu reconhecimento. Oh, recala, xalamanaço. Te adoramos, Senhor.
Te adoramos, ó Cordeiro Santo de Deus. E declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. De novo, começo. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a Quem poderá? nós, quem impedirá contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra, Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. caiam por terra as barreiras, os impedimentos, as muralhas. A palavra de Deus tem livre curso neste lugar. O louvor é para quem é liberto, a adoração é para quem é liberto, cultuar é para quem é liberto. Nem amarras, nem amordaças, nem viseiras, nem aguilhões, nada pode te prender. Esquece de quem está do teu lado, esquece de quem está na tua frente, esquece de quem está atrás, e olha somente para cima. Aleluia! Oh, contra o braço forte do Senhor, quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia. Eu não sei se você está melhor, mas eu muito bem. Oh, como isso me faz bem, como isso me desperta, isso me acende, queima, lateja, arde dentro de mim. Nós nascemos para o louvor da sua glória. Nós nascemos para o louvor da sua glória. Nós nascemos para o louvor da sua glória.
Aleluia, 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 Você voa nas asas do Espírito. Nesta hora Ele cura a igreja, Ele sara a igreja, Ele liberta o cativo, o preso, o detido, o encarcerado. Nesta hora Ele remove de você toda dor, todo sofrimento, Ele enxuga as tuas lágrimas. Nesta hora Ele ministra uma palavra que você não vai ouvir deste altar, mas você vai ouvir da boca do próprio Cristo. Nesta hora você é renovado, revigorado, fortalecido. Nesta hora a tua experiência é com Ele. Só a igreja. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Pode melhorar, é para Ele. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Conserva a câmera do jeito que estava. Se tiver um colaborador, eu agradeço. Toca, Jesus. Oh! Toca, Jesus. Toca, Jesus. Deixa aí. Toca, Jesus. Mais da tua unção.
Toca, Senhor. Toca, Jesus. Oh, rebabachala, manassá. Oh. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra, Jesus. Toca. Toca. Toca, Jesus. Mais. Toca. Mais. Toca. Toca, Jesus. Toca. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Oh, rebalabassa, xalabassa. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Mais. Toca. Mais, Senhor. Enche o teu povo. Enche a tua igreja. Enche, Senhor. Mais da tua unção, mais da sua graça, mais da sua glória. Enche, Jesus. Enche, Jesus. Aleluia. Aleluia, 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 Que esta unção esteja presente na tua vida. Que
te pegue no quarto, que pegue no teu quarto, que pegue você em todo lugar. Amém. Amém. Podemos se assentar. Isso me anima. Oh. Aleluia. É muito bom, não é? Estou vendo a Silvia ali. Estou vendo a Silvana, baixinha, querida do coração. Odair. Aleluia. A gravidinha lá ou não? É a Bruna? Estevão, é a Bruna aí ou não? Cadê Estevão? É o Estevão. Cadê Estevão? Está ali? Tem um irmão gêmeo ali. É o Estevão ali. E a gravidinha está aí. E olha que eu botei os óculos já. Sejam bem-vindos. Graças a Deus. É o João ali. É a Suelen ali. E o Matias está lá no Ministério Infantil. Glória a Deus. É o Luiz Alberto, nosso presbítero e futuro pastor. Nosso, que eu diga, do reino, né? Que bom que você está aqui. Amém? Ali eu tenho a maninha, está ali. Como é o nome dela? A Rose. A Rose cantou, louvou hoje. Tem uma palhinha lá, hein? A missionária Rose. Ela ia dar a palavra hoje, mas vai ficar para outro dia, viu? E o marido, como é que chama? Wellington. Legal, Deus abençoe. Tem mais alguém primeira vez hoje? Sejam todos muito bem-vindos, viu? Ali o irmão do Estevão que eu troquei, deixa eu ver quem que é. De camisa marrom, como é seu nome? É o Guilherme, meu Deus do céu. Do lado do Guilherme, quem que é? É a Marcela. Deus abençoe. De máscara eu não conheço ninguém, gente. Sabe, eu sou daquele tipo, daquele tempo, melhor falando, do Zorro. Ele só colocava uma máscara e ficava irreconhecível. Ninguém conhecia o Zorro. E depois que eu cresci, eu ficava indignado. Eu falei, o homem só coloca uma máscara, continua até com bigode. Quem é você? Dom Diego de la Vega. Só uma máscara. Nos filmes de cowboy só colocava um lenço, ninguém conhecia. Então eu sou mais ou menos assim, eu não conheço Benedito. Amém, glória a Deus. Muito bem, a gente tem uma criança hoje para apresentar. Está aí? Vem cá, por favor. É o Nicolas Farias da Silva. Ele nasceu no dia 22 de outubro de 2021, é filho do Neemias de Lima e Rosiane Farias da Silva. Tem alguém acompanhando vocês? Hã? Pede para vir também. Venha cá. Essa família bonita aí. Glória a Deus. Isso. Vocês ficam mais pertinho de mim aqui, tá bom? Deixa eu puxar um pouquinho isso aqui, ó. Isso. Tudo bem? Como é teu nome? Antônio. Você? O Jefferson. A paz do Senhor. Você? Estela? Marcela. Hoje eu tô ruim de visão, tô surdo. Aqui, deixa eu ver aqui. Mas dá um jeitinho aqui. Vem um pouquinho para cá para a gente enquadrar na câmera, senão vocês saem. Aqui tá pegando aí? Deu? Pode ser mais um pouquinho? Um bocadinho para cá, até aqui eu baixo. Isso. Vocês vêm para cá um bocadinho. Isso. Mais um pouquinho, né? Deu aí? Saiu lá? Saiu todo mundo? Então tá bom. Então vamos lá. Como é que é o seu nome? Marcos. É o Neemias, o pai. A Rosiane, a mãe. O Nicolas. Rafaela. O Antônio. O Carlos. Rosângela. Oi? É o Ricardo.
Ô, Ricardo, é que você cortou o cabelo, Ricardo, né? É o Ricardo, você, a Isabela, a Isa, a Marcela e o Jefferson. Muito bem, eu gostaria de dizer que estou muito feliz em tê-los aqui. Nós somos uma família, e como é bom nós sermos de Deus e entendermos os princípios da sua palavra. Em Lucas, no capítulo 1, versículo de número 22, diz assim: e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Obviamente nós estamos falando aqui da lei de Moisés, mas isso traz um entendimento no nosso coração, porque o próprio Jesus, ele foi batizado com cerca de 30 anos de idade. Ou seja, quando o judeu tinha entendimento dessa prática, ou que estava entrando na maturidade. Então, nós entendemos a importância espiritual que existe para apresentar o bebezinho. Eu acho que eu vou colocar ele aqui no meio, quer ver? Vem cá vocês dois. Isso. Eu vou colocar vocês... Tem que ser aqui, isso, pronto. Aí dá uma empurradinha ali no Antônio, né, Antônio? Já guardei o nome, né? O Antônio Bravo deve ser um terror, né? Como é teu nome? Antônio. Chega um pouquinho aqui, Antônio. Isso. Aí. Marcos, né? Marcos. Enfim, é muito importante o que nós vamos fazer aqui nesta noite. Nós vamos apresentar o Nicolas ao Senhor, e nós cremos que a bênção de Deus vem sobre ele. Ele já foi desejado, ele já foi esperado, ele já foi promessa de Deus, ele já está trazendo grandes alegrias para a família toda e para os parentes, e com certeza o propósito e a vontade de Deus há de se cumprir na vidinha dele, em nome de Jesus, amém? Então gostaria de dizer para os pais a importância que é criar o Nicolas no caminho do Senhor, ensinando os princípios da palavra, os valores, para que ele cresça com temor, para que ele cresça amando a palavra, para que ele ande nos caminhos, não se desvie, porque hoje em dia para criar filho, só na presença de Deus mesmo, que a coisa aí fora está feia, amém? Então nós vamos orar e abençoar. O irmão pode me dar uma assistência aí, né? Então segura o microfone. Eu vou pedir que o papai segure a criança, por favor. Por que eu vou pedir para o papai segurar a criança? Pode até ficar aí. Por que eu vou pedir para o papai segurar a criança? Pode ver que até o colo estranha. E não é só com eles não. É porque a mamãe assume todos os papéis na família e na criação do filho. Por que eu vou pedir para você segurar? Porque até mesmo na religião tradicional, dificilmente você vê José do lado de Maria e Jesus. Geralmente Maria está sozinha com o filho. Então o pai, ele tem muita responsabilidade como sacerdote do lar, como cabeça, como esteio da casa. E não é só como provedor, não é só trabalhar para poder cuidar financeiramente da criança e da família. Mas o pai, ele precisa ser o homem da casa. Davi, antes de morrer, chamou Salomão e disse para ele: "Sê tu homem". Então é muito importante que você chame para você sempre esta responsabilidade, que a sua esposa não crie a criança sozinha, muitas vezes com o pai ausente, que você seja assim uma figura muito presente, participante na criação do Nicolas, que você como pai possa derramar muito amor na vida dele, amor na vida da esposa, e que você seja o profeta da casa, que você seja uma pessoa que vai liberar palavras de fé, de vida, de esperança
para esse menino, que com certeza vai ser uma grande bênção na mão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Segura aqui. Vamos ver se ele vai estranhar meu colo agora. Arruma a mãozinha. Vamos ficar de pé. Estende as mãos para cá. Senhor, nós queremos te apresentar este bebê. E queremos profetizar toda sorte de bênção sobre a vida dele. Ele foi desejado, ele foi esperado, e nós cremos que ele é presente do céu para a terra. Abençoe, Senhor, os pais, abençoe a casa, o lar, a família, abençoe os parentes. Em nome de Jesus, eu profetizo, Nicolas, que você será um grande homem, que você será uma bênção nas mãos do Senhor, que Deus há de aplanar os seus caminhos, o Senhor há de abençoar você, na sua entrada, na saída, aonde você colocar a planta dos seus pés e a palma das suas mãos. Eu profetizo que a bênção do Senhor habita sobre você, e eu creio que o Senhor te livra de toda doença, enfermidade, toda malignidade, e que você é e será uma grande bênção nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Seja abençoado, Nicolas. Alguém tirou uma foto aí? Ah, tá aí, Michele, que bom. Obrigado, Cris. Eu quero entregar aqui o certificado de batismo, e eu quero entregar também uma Bíblia, que é a Bíblia do bebê, é a primeira Bíblia dele, tá bom? E a gente agora vai ficar aqui na escada para tirar uma foto bonita para a gente guardar de recordação, tá bom? Então vamos com um jeitinho aqui, vir para a escada aqui, e na hora de descer, toma cuidado, tá bom? O papai e a mamãe no meio, pode ser no degrau de baixo, ou não, aqui dá para, pode ser, isso, no meio, Antônio do lado, Marcos do lado, isso, como diz lá em Minas, cabeu? Ó, a gente tem que vir para o meio, isso, não, acho que você pode, mas tem que ficar com o maridão, o marido não vai caber, né? Ou se não, o Antônio está sozinho ou não? Está acompanhado? Está sozinho? Então o Antônio vem para cá, vem para riba aqui, Antônio. Não, o Antônio não, o Marcos. Marcos, vem para cá. É o Marcos que está sozinho. Mas você tem que entrar aqui no buraco para você sair na foto, Marcão. Aí, ó. Bonito aí. Você aí. E eu vou ficar aqui. Tá bom? Pronto. Pode sentar, gente. Deixei vocês de pé, desculpa. Segurou o certificado bonitinho, a Bíblia bonitinho. Segura aí para mostrar lá. O certificado. Pronto. Oh, meu Deus. Deus abençoe, aplauda Jesus. Glória a Deus. Amados, hoje, no culto da manhã, nós falamos um pouco daquilo que gera fé no nosso coração. É interessante que a fé de Deus está à tua disposição o tempo todo. Diga aí, a fé de Deus está à minha disposição o tempo todo. E você precisa aprender a desfrutar dessa fé. Você precisa viver esta fé, porque a Bíblia diz assim: o justo viverá da fé. Nós fomos justificados por Jesus Cristo, amém. Se a mamãe precisar da mamá, cuidar dele, tem a sala branca aqui, a sala do lado, por favor, orienta ela aí, tá bem? Obrigado. O justo viverá da fé. Você foi justificado por Jesus Cristo, amém?
Você não é qualquer um. Diga, eu não sou qualquer um. Se você não é qualquer um, por que você se comporta como qualquer um? Uma pessoa sem Deus, uma pessoa esquecida, uma pessoa largada, uma pessoa abandonada. Você foi escolhido e achado no meio da multidão. Você estava perdido. E se dependesse de você, continuaria perdido. Mas o céu te achou. O evangelho caiu no teu coração e você entregou sua vida a Jesus Cristo. Então você foi justificado pela fé. Você não é qualquer um. Você é filho. E você precisa compreender esta revelação no teu espírito e guardá-la o tempo todo. Porque se tem algo que o diabo quer tirar de você, é a tua paternidade. O diabo não quer que você viva e desfrute da comunhão profunda, estreita, particular e pessoal com o seu pai. Paulo entendia isso, e ele se relacionava com Deus, dizendo Abba, Pai, que significa paizinho. Eu sei que aqueles que não tiveram uma figura paterna presente, um pai, modelo, espelho, exemplo, por conta das suas falhas, grandes ou pequenas, por conta das crises ao longo da vida, porque muitos não aprenderam a ser pai. Por isso que agora há pouco eu precisei ministrar para a família e falar um pouco sobre isso. Por que os casamentos acabam? Você não fez um curso como ser um marido ideal, como ser uma esposa ideal. Você não fez um curso como criar os filhos. E nós, despreparados, encaramos os desafios da vida e levamos muitos tombos pela nossa ingenuidade ou pela nossa burrice. Aquilo que não devemos fazer é o que acabamos fazendo. Tem um ditado que diz que o tempo é o melhor mestre. O tempo é o melhor mestre, mas acaba matando os seus discípulos. Por quê? Quando nós aprendemos, é tarde demais. Eu gostaria de ter o conhecimento que eu tenho hoje, lá, nos meus 20 anos, quando eu entrei para o ministério. Mas faz parte de um processo. Diga aí, nunca é tarde. Nunca é tarde. O Senhor, Ele trabalha trazendo despertamento na tua vida. Hoje mesmo você recebe um chacoalhão. Sabe aquela árvore que tem muitos frutos e está lá em cima e a gente tenta balançar para ver se cai algum fruto maduro? Pois é, Deus faz isso com a gente. Você pensa que é só defeito, mas você tem também muitas qualidades. Sabe por que muita gente entra em crise? Você quer que as pessoas reconheçam as suas qualidades. Você tem necessidade de aceitação e de aprovação. Só que você, quando é uma pessoa bem resolvida, você não entra em crise, porque alguém te critica, menospreza, desfaz, desqualifica. Vai da ótica de cada um. Quando você amadurece, crítica não te derruba, e elogio não te exalta. Você tem que ter uma postura como filho e filha de Deus. E quando nos reunimos, nós não nos reunimos só como crentes, evangélicos, cristãos.
Nós precisamos compreender que vai além disso, transcende. Nós somos filhos de Deus. No deserto, quando Jesus foi tentado, 40 dias e 40 noites, ele se batiza, sai das águas e vai para o deserto. Muitos não entendem o que Jesus foi fazer no deserto. Jesus foi ser tentado pelo diabo no deserto. Ele foi no deserto ter comunhão com Deus e receber diretrizes para o seu ministério. Ele está em jejum, ele está separado, ele está se consagrando, 40 dias e 40 noites, sem comer nada. Diz a Bíblia que ele teve fome, isso significa que ele bebeu água. Foi um jejum parcial. Mas, depois de 40 dias completados, vem o diabo para tentá-lo. E a primeira tentação foi: se tu és filho de Deus. Se eu perguntasse qual foi a primeira tentação, você diria: transforma as pedras em pães. Mas a primeira tentação foi para confundir Jesus, assim como ele confunde a muitos. A primeira tentação foi: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Fome é um sentimento físico, sentido na carne. Jesus responde, Jesus rebate: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não estou aqui para alimentar o meu corpo, eu estou aqui para ouvir a Deus, receber dele a sua palavra. Vocês se lembram que quando Jesus se batizou, os céus se abriram, o Espírito Santo veio sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e uma voz foi ouvida: este é meu filho amado. Este é. O que Deus fez quando ele desce as águas? Firma a sua identidade, apesar dele estar na terra, como filho amado. Ele estava vestido de carne, se humilhou à nossa condição, se tornou como um de nós, para sentir na sua carne tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós vivenciamos. Jesus morreria no nosso lugar, ele seria o sacrifício que substituiria a nossa morte, o cordeiro imolado, o cordeiro mudo. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho satisfação. E ele chega lá no deserto. A primeira tentação: se tu és filho. O diabo colocou esta dúvida, lançou esta seta: se tu és filho. Muitas vezes você sucumbe, você tropeça e você cai, porque você não assume a sua identidade de filho, de filha. Você é só um frequentador de igreja. Você foi chamado para comunhão, mas você acha que é só comer um pedaço de pão e beber um cálice de vinho. É apenas um ritual que faz parte da liturgia. É mais do que isso. Neste dia nós renovamos a nossa aliança com ele. Tu és meu pai, e nós podemos ouvir dele: e tu és meu filho, filho amado, filho querido. Se tu és filho, entenda a sua condição.
Quando você for orar, eu gostaria que você dissesse: Deus, aqui é o Alberto, teu filho. Quando o diabo se levanta contra mim, eu digo: Deus, como teu filho, eu oro. Como teu filho, eu peço, em nome de Jesus. Como teu filho, eu clamo. Como teu filho, eu suplico. Então você não é qualquer um. Você não pode permitir que o diabo lance setas de dúvida, incredulidade e descrença na tua vida, a ponto de fragilizar você. Problemas todos nós temos, dificuldades, lutas, mas a palavra diz que devemos buscar um dom chamado domínio próprio. Ou seja, você deve entrar no controle das tuas emoções e dos teus sentimentos. Você deve ter clareza de pensamento. Você deve ter sensibilidade espiritual para compreender que está numa guerra. Senão você não vai discernir a voz de Deus. Você vai ouvir uma voz e você pensa que é a sua própria voz, e não é, é o diabo te ludibriando. E o diabo sempre fala na primeira pessoa: ninguém gosta de mim. Mas é o diabo que está aqui do lado, dizendo: ninguém gosta de você, ninguém gosta de mim, ninguém se importa com você, ninguém se importa comigo, ninguém reconhece o seu trabalho, ninguém me valoriza. O diabo fala e você recebe as suas mentiras. Aí você vai viver no engano. O que é viver no engano? É você viver uma vida que não é aquela que Deus preparou para você. Deus não quer que você viva angustiado, chateado, aborrecido, deprimido, perturbado, endemoniado. Deus quer que você tenha um sorriso neste rosto, brilho nos olhos. Deus quer que você se anime, se motive, se encoraje. A Bíblia diz: esteja sempre de bom ânimo. Esteja sempre de bom ânimo. Paulo escreve à igreja de Corinto: neste mundo tereis aflições. Diga: eu sei o que é isso. E a gente para aí, crente derrotista. A Bíblia diz: neste mundo tereis aflições, vírgula, mas tende bom ânimo. Quem precisa desenvolver este ânimo é você. Eu não vou entregar os pontos, eu não vou andar de farol baixo, eu não vou desistir. Eu nasci para vencer, eu nasci para conquistar, eu sou filho de Deus. Existe uma unção sobre a minha vida. Não foi hoje, mas vai ser amanhã. Não é, Dani? Pai Parmeira. Se não foi hoje, vai ser algum dia. Mas o crente, ele precisa entender o que é entusiasmo. Sabe, um dos significados desta palavra é ter Deus dentro de você. Quando você compreende isso, não dá para você andar como as pessoas lá fora andam, se arrastando, murmurando, reclamando, se lastimando, blasfemando contra Deus. Quando você tem essa revelação, você vai lutar com as suas últimas forças. Eu gosto muito do exemplo daquela mulher que tinha fluxo de sangue durante quantos anos? 12 anos. É isso?
12 anos com fluxo de sangue, hemorragia crônica aguda severa. Ela estava fragilizada, sem forças, não conseguia ficar de pé. Ela ouviu falar de Jesus, e quando essa palavra caiu no coração dela, ninguém pôde segurá-la. A esperança num primeiro momento estava nos médicos. Eles tinham posses, gastaram tudo o que tinha e o que não tinha. Mas ela ouve falar de Jesus, e ela creu que ali estava a resposta, a solução e a saída. E ela alimentou no coração dela o momento de se encontrar com Jesus. Ela não quis conversar com Jesus, ela não quis conhecer Jesus. Ela dizia: basta que eu apenas toque nele. E quando ela foi, ela podia desanimar por conta da multidão. Tem hora que aqueles que são de Deus não parecem ovelhas, parecem bois, empurrando para lá, empurrando para cá. Mas aquela mulher olhou para aquela multidão e disse: se tão somente eu tocar em Jesus, se tão somente eu tocar em Jesus. Todos os dias ela repetia esta oração: eu vou tocar em Jesus e vou ser curada. Então o desânimo dela de outrora virou agora fé. E ela é um exemplo de fé para nós, porque ela podia dizer assim: é grande a multidão, vou embora, não vai dar certo. Aquela mulher foi empurrada, ela foi jogada no chão, ela foi pisoteada, sem forças. Ela procurou visualizar Jesus no meio daquela multidão, e quando ele foi passar, ela tocou na orla do seu vestido. Foi apenas um toque sucinto, discreto. Jesus parou tudo. Alto lá, para tudo. Alguém me tocou. Os discípulos falaram: mestre, você está cercado por uma grande multidão, é óbvio que alguém te tocou. Não, foi um toque diferente. Eu senti que de mim saiu virtude, eu senti que de mim saiu poder. Nota, todo mundo estava empurrando Jesus, tocando em Jesus, pegando em Jesus, mas a unção foi para a pessoa certa, para aquela mulher que alimentou sua fé. Por isso que na Bíblia encontramos algumas passagens que diz assim: a tua fé te curou. Porque a fé leva você a ter iniciativa. Você não vai ficar em casa, você vai vir para a igreja, você vai vir adorar a Deus. Eu não sirvo a Deus porque eu tenho um problema, uma dificuldade, uma luta. Eu sirvo a Deus porque eu tenho que entregar para Ele o meu culto, o meu louvor, a minha adoração. Eu descobri que sou dele, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, diz a Bíblia. Não é mais só a religiosidade, não é só mais liturgia, ritual, é relacionamento, é amizade, é comunhão. É você não saber viver mais sem Ele. Não dá para voltar para o mundo. A Bíblia fala do cão que volta a comer o seu próprio vômito, e do porco que volta a se sujar depois de lavado no lamaçal. Depois de ter vivenciado tudo aquilo que desfrutamos por conta da intimidade, do relacionamento profundo, estreito, particular, pessoal, não dá mais para ir para o mundo. Então chega uma hora que nós precisamos desse despertamento. Nós precisamos entender isso e compreender que não se trata apenas de ser frequentador de igreja, fazer parte do hall de membros, ter uma carteirinha, cear uma vez por mês, dar alguma coisa como oferta. É muito mais que isso.
Nós fomos alcançados pela sua salvação, e nós devemos pregar esta salvação para aqueles que convivem conosco. Devemos apresentar Jesus para outras pessoas. Devemos ser luz do mundo que anda em trevas, escuridão. E quem não anda na luz, quem anda na escuridão, tropeça e cai. Nós devemos ser sal fora do saleiro. Nós devemos ser o fermento da massa, não a massa dos fariseus, mas a massa que faz o reino de Deus expandir, crescer, avançar. A palavra deve incomodar você no seu espírito, porque nós não amamos a Deus como deveríamos amar, e nós precisamos orar e dizer: Deus, me perdoe pelos meus olhos secos, pelo meu coração endurecido, pela minha insensibilidade, por eu ser negligente, omisso, relaxado. Deus, eu preciso entender o que é aliança, concerto, pacto de amor, porque Jesus pagou um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Amém? Algo aconteceu quando Jesus entrou no nosso coração. Algo aconteceu, algo mudou a nossa realidade, interferiu no nosso futuro, no nosso destino, no nosso amanhã, no nosso depois, no nosso daqui a pouco. Você só vai viver uma vida de derrota, fracasso, se você quiser, porque você está do lado do mais forte. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não cairei. Os meus pés estão plantados sobre a rocha. Eu sou como um monte de Sião que não se abala. Amém? Aleluia. Você não é qualquer um, e o diabo muitas vezes você é qualquer um. Se você não for mais na igreja, ninguém vai sentir falta. Se você mudar de igreja, ninguém liga. Se você ficar em casa, ninguém te procura. Ninguém te manda uma mensagem, ninguém cuida de você, ninguém te discipula, ninguém te acompanha. Preste atenção. Tudo isso eu ouvi do diabo. Mas eu dizia assim: sabe, diabo, eu quero aprender a andar com Cristo, porque quando você anda com Cristo, você não vai ter estas reclamações. Eu buscava ler a palavra, ler bons livros,
orar, jejuar, não faltar nos cultos da minha igreja. Então, queridos, eu quero te falar daquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Deus vai renovar você. Deus vai remoçar aqueles que estão de idade. Antes do Senhor nos colocar de pé, Ele nos coloca de joelho. O Senhor quer fazer algo em mim e em você. Eu gostaria que você ficasse em pé só por um minuto, um pouquinho só a mais. Eu gostaria que você falasse com Deus aí no seu lugar. Eu gostaria que você dissesse: Deus, aqui é a tua filha tal, o teu filho tal. Como é que está a tua vida? Conta para Ele. O que você tem vivenciado? Conta para Ele. Deus quer ouvir você. Na viração do dia, Deus ia conversar com Adão para ouvi-lo. Deus quer ouvir você. Deus quer agir na sua vida. Deus quer operar em você. Deus quer fazer algo à sua volta. Mas primeiro Ele quer fazer algo dentro de você. Fala com Deus. Fala com Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida. Fala com Deus, fala com Deus. Fala com Deus. Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor da igreja, na força do Espírito Santo. Não pode continuar, é para a igreja cantar forte. Pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, declara isso. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Diga: eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Eu neste momento me agiganto e me apodero, porque o Senhor é o meu Deus. É de ti que vem o ânimo, a motivação, o encorajamento. Do teu Espírito eu recebo vida e desfruto, Senhor, desta comunhão em qualquer lugar que eu esteja. O Filho me revela a palavra que eu preciso para vencer. Por isso descanso na tua presença como teu filho. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Neste momento, RF, né? É, RF. Eu gostaria que neste momento, antes de irmos embora, você pudesse separar uma oferta de amor para entregar para o Senhor. Deixa eu contar um testemunho. Nós, mais uma vez, conseguimos pagar todos os compromissos que nós tínhamos para o dia 10. Aleluia, aplauda ao Senhor. Pagamos o nosso aluguel, que é de quase 24 mil reais. Pagamos o nosso quadro de funcionários. Pagamos outras despesas. Gente, é um desafio ser pastor de uma igreja em crescimento.
Mas eu quero louvar a Deus, sabe por quê? Porque Deus colocou vocês do meu lado. Irmãos que eu sei que eu posso contar, pessoas que são aliançadas comigo. Obrigado pelo amor de vocês, fidelidade de vocês, pelo companheirismo de vocês, por tudo aquilo que vocês representam na minha vida e nesse ministério, em nome de Jesus. Amém? Você pode fazer o seu Pix 01014-097/1000 ao contrário, -54, que é a chave da Igreja da Fé Cristã. Você vai fazer o seu dízimo e a sua oferta na conta da nossa igreja. Você também pode fazer a sua transferência ou depósito bancário, também entregar aqui na administração durante a semana, e nós aguardamos a sua fidelidade em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. As maquininhas estão à disposição, é só pedir, por favor, peça. E você também pode pedir um envelope. Preencha esse envelope, coloca o teu nome, coloca o valor e coloca a data, porque nós oramos por vocês, principalmente os candidatos a líderes, por favor, em nome de Jesus. A ofertar seu próprio corpo me santificou, um sacrifício que a muitos aperfeiçoou. Nada que eu possa dar a ti prova o teu favor, mas aceite o que te oferto por amor. Vamos ficar em pé. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Estenda as mãos para cá. Vamos regar a nossa semente. Diga obrigado, Senhor, pela condição que o Senhor me deu de abençoar a tua obra. Obrigado, Senhor, porque eu faço com alegria, não por necessidade. Obrigado pelo teu favor e pela tua graça, por tudo aquilo que eu tenho vivido e experimentado. Eu quero ser coluna forte na tua casa. Eu quero fazer muito mais do que eu tenho feito. E eu quero, Senhor, viver o novo e o diferente na minha vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar a Ti todos aqueles que precisam de um milagre, aqueles que estão desempregados. Abre, Senhor, uma porta excelente que ninguém pode fechar. Olha para aqueles que precisam de aumento salarial, de uma promoção, reconhecimento na carteira. Abençoe aqueles que têm contrato de trabalho. Abençoe aqueles, Senhor, que trabalham como autônomos, aqueles que trabalham por conta, aqueles que são empresários, empreendedores. Olha para aqueles que têm o seu comércio, o seu negócio, os profissionais liberais. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua bênção seja sobre o Teu povo. Abençoe os que dizimaram e ofertaram, aqueles que puderam, aqueles que não quiseram, em nome de Jesus. Que a Tua bênção e o Teu favor seja sobre todos, e que o Teu amor que nos constrange possa nos encontrar, para que possamos reconhecer e ter um coração grato, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Vamos fazer o decreto de 2022. Diga comigo, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos
e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário para fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso eu buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Senhor, em nome de Jesus, abençoamos cada projeto de vida depositado sobre o teu altar. Abençoe a vida pessoal, sentimental, afetiva, emocional, profissional, espiritual. Abençoe a saúde. Abençoe, Senhor, tudo o que foi colocado aqui no papel, segundo a tua vontade e segundo o teu propósito. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar neste momento, junto com os meus irmãos, pela Maria Alice, que nasceu há 3 dias e está na UTI por conta de uma bactéria. Nós oramos e repreendemos o poder desta bactéria no seu organismo. Nós ordenamos agora pelo poder da fé, em nome de Jesus, para que esta bactéria morra, suma e desapareça. Nós ministramos vida para Maria Alice e cremos no milagre e sabemos que o teu nome há de ser glorificado em nome de Jesus. Deus, neste momento nós fazemos uma corrente de fé. Eu te apresento o seu Odair, que precisa de um milagre. Eu te apresento os irmãos que estão convalescentes em casa por conta do Covid ou da gripe. Eu apresento, Senhor, aqueles que estão enfermos, acamados, aqueles que estão com algum tipo de dor, indisposição, mal-estar. Eu apresento, Senhor, aqueles que estão com uma patologia grave. Eu apresento aqueles que somente um milagre para livrá-los, Senhor, da morte. Em nome de Jesus, tu tens poder, Pai, para fazer por estas pessoas o que a medicina não pode. Em nome de Jesus, opera milagres, cuida destas pessoas, em nome de Jesus, segundo a tua infinita graça, misericórdia, bondade e amor. Faz, Senhor, algo pela vida dos seus filhos e das suas filhas. Ouve a oração da tua igreja, ouve a oração do teu povo, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Chegamos ao final, vamos embora. Vocês não assistem o Jô Soares, não? Quando fala assim, fala, chegamos ao final de mais um culto. Essa espontaneidade, né? É Rosana, né? Como que é o nome dela? Rose, né, Rose? Essa espontaneidade. Ok, amados, vamos embora. Gostaria depois de dar um abraço na família do João aí, Luiz Alberto que está lá. Se você está aqui, tá certo, vem durante a semana aí, legal, vem tomar um cafezinho comigo, tá bom? Fiquei feliz de vê-lo. Se você estiver aqui a primeira vez, quiser vir conversar comigo, me dar um abraço, abraço não pode, né? Mas, enfim, Deus te abençoe, amo vocês, uma semana de vitória, estão debaixo da bênção, aleluia.